Sabe a Las Vegas do brilho, das luzes, do glamour? Então, bem debaixo de tudo isso, existe um outro mundo. Um mundo escondido, que guarda o segredo talvez mais sombrio da cidade do pecado. Na superfície, a gente tem a fantasia que atrai milhões de pessoas. Uma indústria bilionária construída na promessa da sorte grande. Mas logo ali, sob os pés dos turistas, tem uma realidade completamente oposta. Uma cidade invisível, vivendo nas sombras. E a escala dessa cidade subterrânea é uma coisa impressionante. Olha só, não estamos falando de 1 ou 2 abrigos, não. É uma rede com cerca de 320 quilômetros de túneis. É basicamente um labirinto de concreto debaixo do deserto com suas próprias ruas e bairros. E claro, essa rede tem moradores. A estimativa é que umas 1.500 pessoas chamam esses túneis de casa, cada uma com sua própria história, transformando essa infraestrutura esquecida numa comunidade de sobreviventes. Então vamos descer até esse mundo para entender um pouco melhor como ele surgiu e o que significa viver uma vida inteira às vezes sem nunca ver a luz do sol. A ironia aqui é pesada. Esses túneis foram criados para proteger a cidade de um perigo, as enchentes. Eles servem para drenar as chuvas do deserto, que são raras, mas muito violentas. Só que, para as pessoas que vivem lá, a água se tornou uma das maiores ameaças. Uma ameaça mortal. Essa escuridão sem fim tem um impacto profundo, tanto físico quanto psicológico. Como disse o morador, as pessoas ficam cinzentas. É uma condição que muda a aparência e, principalmente, apaga a conexão com o mundo lá de cima. Essa profundidade toda acaba criando uma sociedade completamente isolada. Pensa só, a 7 andares de profundidade, nem o rádio da polícia funciona direito. Isso cria um ambiente praticamente sem lei. Os moradores acabaram criando os seus próprios bairros, e o mais chocante é que existe uma geração que nasceu e cresceu ali sem nunca ter conhecido a vida na superfície. Tá, mas como é o dia a dia nesse labirinto? Como as pessoas sobrevivem? Como elas interagem num lugar tão extremo assim? O relato do Tony, que mora lá há 6 anos, revela uma realidade bem triste. O que um dia talvez tenha sido um refúgio com algum senso de comunidade, se perdeu. O desespero e a falta de regras transformaram a ajuda mútua em medo, na lei do mais forte. A sobrevivência diária é uma mistura de engenhosidade e desespero. Eles caçam tesouros, que na verdade é procurar cobre e cabos para vender. Usam álcool em gel para cozinhar. E a bicicleta, que para muita gente é lazer, ali não é. É o principal meio de transporte, é essencial. Aqui, a escuridão é mais do que só a falta de luz. Ela é descrita como uma presença, sabe? Uma entidade que isola, que desumaniza, que faz a pessoa se sentir literalmente apagada do mundo. E essa talvez seja a imagem mais cruel de todas. Lá de baixo, através de uma grade, os moradores conseguem ver o Caesars Palace, o auge do luxo, a poucos metros. Eles podem ver o sonho, mas o sonho não os vê. É a metáfora perfeita da invisibilidade. A vida por lá é definida por perigos constantes. Agora, a gente vai ver as 2 principais ameaças que os moradores enfrentam todos os dias. A primeira grande ameaça vem justamente da razão pela qual os túneis existem: a água, e ela chega sem avisar. É difícil até imaginar o terror. Uma chuva que cai a quilômetros de distância nas montanhas pode mandar uma parede de água túnel adentro. Em só 10 minutos, o que era um abrigo vira uma armadilha mortal. Bom, se a água é uma ameaça da natureza, a segunda é puramente humana. Sem lei, sem ordem, a violência vira uma coisa constante e imprevisível. Essa frase, dita assim, de forma tão casual, mostra como a morte violenta se tornou algo normal nesse ambiente. A vida é frágil e pode acabar a qualquer momento sem que o mundo na superfície nem fique sabendo. As disputas podem começar por qualquer coisa. Um pedaço do túnel, que é o território de alguém, por um bem valioso, como uma bicicleta, ou simplesmente por conflitos que escalam para uma violência extrema. É uma realidade muito crua. É um lugar sem regras e sem proteção. Com tanto perigo, a pergunta que fica é: por que não ir embora? A resposta é bem complexa e mostra como um sistema inteiro pode prender as pessoas nesse ciclo. Essa é a questão central. Não é só falta de vontade. Existem barreiras sistêmicas que tornam a fuga quase impossível.
Tudo começa com a perda de um documento de identidade, algo que pode ser roubado ou destruído muito fácil nos túneis. Sem identidade, a pessoa é apagada do sistema. Não consegue emprego, não consegue alugar um lugar, não consegue nenhum tipo de ajuda social. Ela vira um fantasma burocrático, presa no subterrâneo. Mas o problema é ainda mais fundo. Essa citação mostra um outro lado. Não adianta só dar um documento novo. Existem os traumas, os vícios, os problemas de saúde mental que muitas vezes levaram as pessoas para os túneis em primeiro lugar ou que se desenvolveram ali. São barreiras gigantescas. E isso tudo leva a gente de volta para o contraste do início e para uma reflexão final sobre o que essa cidade subterrânea realmente representa. Essa observação de uma moradora é de uma lucidez incrível. A riqueza de Vegas funciona como um papel de parede, uma fachada que esconde a realidade de que o sistema é feito para que a maioria perca. Os túneis são o lugar para onde alguns desses perdedores acabam indo. E no fim, a pergunta que fica é essa. Numa cidade que vive da ilusão, da fantasia, quem é que paga o preço real por tudo isso? A existência desses túneis e das pessoas que vivem neles parece dar uma resposta bem sombria para essa questão.